Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ju Fidelis e eu tô aqui para fazer uma resenha de um livro teórico dessa vez, que é um livro do pai da psicanálise, Freud, O Mal-Estar na Civilização. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição da Companhia das Letras. Ela tem, além desse texto, desse livro, né, O Mal-Estar na Civilização, ela conta com outros textos. Por isso que ele é grosso, assim. É uma edição linda, primorosa. E é a primeira vez que eles estão traduzindo o Freud direto do alemão. Então a gente não tinha nenhuma tradução direta. Essa é a primeira, trazida pela Companhia das Letras, pelo Paulo César de Souza. Paulo César, inclusive, já ganhou Jabuti por tradução. A parte do Mal-Estar na Civilização não é nem metade desse livro. Mas eu comprei porque eu queria também as novas conferências, porque eu tô lendo agora as conferências introdutórias. Como esse é um livro teórico, eu vou tentar sintetizar as ideias desse livro, que são muitas. Ele é um livro pequeno, mas ele é um livro denso. Eu vou logo dar a resposta e eu vou tentar desdobrar o que seria a causa desse sentimento. Eu acho que vai ser um caminho mais fácil por ser um vídeo do que lendo. Esse mal-estar, o Freud vai explicar que ele vem de um sentimento de medo e angústia, que no alemão vai ser a mesma palavra, que eu não sei pronunciar, Angst. Ela se confunde também com outros sentimentos, como o sentimento de culpa. E aí ele vai explicar o porquê dessa culpa. Essa culpa, ela vem da nossa psique, ou seja, da nossa mente, que é a estrutura do superego. O superego é uma vozinha que fica controlando os seus atos. Como é que ele faz? Ele age como um repressor que ouve os seus pensamentos, porque ele está dentro da sua mente, então ele entende a sua intenção. E quando a sua intenção ela é contra uma ética, contra uma moral que você tem introjetada dentro de você, isso desencadeia um sentimento de culpa. Que esse sentimento de culpa e angústia, ele serve como uma punição para um desejo que nem foi efetivado. Que, na maior parte das vezes, vai ser um sentimento de agressão, que deriva de um instinto ou de uma pulsão, que é um instinto de morte. Foi muito claro no livro todo que a religião, principalmente, tem essa mão repressora, que é o que se introjeta no nosso superego, que se introjeta na nossa própria mente, que tenta buscar uma perfeição, que vai eliminar os nossos instintos, eliminar os nossos desejos, eliminar a nossa vida sexual, e a partir daí a gente vai se sentir insatisfeito e culpado. Ele volta. Como surgiu essa sociedade e como ela caminhou para ser esse elemento repressor na gente, onde ao invés da gente experimentar segurança e onde a gente evita sofrer, a gente experimenta a insatisfação, infelicidade, o mal-estar. Primeiro existiram as famílias antes da civilização, antes da sociedade, por assim dizer. Essa família, então, segundo a teoria do Freud, existia com um patriarca, um homem agressivo, um homem que era o chefe daquela família. Ela surgia porque para esse cara era vantajoso que ele tivesse colaboradores para trabalhar com ele na terra, para poder se proteger das desventuras que a natureza poderia proporcionar para ele. Para a mulher era importante ser protegida e ter suas crias protegidas por esse homem forte. Ele conta uma história sobre a formação da sociedade. Seria uma rebelião dos irmãos contra esse genitor mais forte. Então assim surgiria para o Freud a civilização. A partir dessa revolta de vários mais fracos para um mais forte, e esse assassinato seria o que deu origem à civilização. O que aconteceu a partir de então? Esse assassinato, ele faz parte de uma das pulsões, que é a pulsão de morte, ou o instinto de morte. A partir desse instinto de morte vem outras manifestações, entre elas a agressividade. Apesar da sociedade ter surgido dessa agressividade de ter matado esse pai, essa vontade de se destruir o próximo, ela não pode prevalecer, porque ela pode acabar com a sociedade. Por exemplo, guerras mundiais, que são a maior representação desse instinto de agressividade do ser humano. Elas levam o mundo à quase ruína e ameaçam a extinção da raça humana. Então a civilização, ela tem por objetivo se preservar. E como é que ela se preserva? Ela se preserva reprimindo esse instinto de agressão. E como é que ele faz isso? Através de uma instância psíquica na cabeça de todo mundo, que é exatamente esse super-eu, que é um código de ética.
que ele é principalmente ditado pelas religiões, que tem uma premissa máxima, que é ama teu próximo como a ti mesmo. Esse ama teu próximo como a ti mesmo é não agrida esse próximo. Se esse próximo te agredir, você não agrida ele de volta. Isso é para conter esse sentimento de agressão, mesmo que ele necessite de uma retaliação e mesmo que isso mantenha um sistema injusto. E como é que esse super-eu ele se estabelece nas pessoas? Através de um sentimento de ressentimento ou então de arrependimento pela matança daquele pai, daquela família. Então eles meio que introjetam aquele pai na cabeça para não fazer mais isso, para não exercer mais agressividade. Ou então ela começa também como uma agressividade a esses pais ou essas figuras paternas ou maternas, no sentido de que criam a pessoa desde a infância e vem de um sentimento de agressão, mas que também não quer agredir porque tem medo de perder o amor daquele que está protegendo. Tem esse sentido também. Então isso volta desse mal-estar enquanto uma culpa, enquanto uma angústia, enquanto um medo. Então você tem medo que essa agressividade faça você perder o amor primeiro dos seus pais e depois da sociedade. E essa figura paterna, essa figura de autoridade, ela passa depois para a sociedade ou então para o destino, para uma figura, essa figura divina. Você tem sempre que estar se sujeitando a isso. É por isso que a religião tem um papel tão importante na sociedade, tanto de estar formulando o que seria normas éticas, normas morais, um modelo a ser seguido de perfeição, como a própria figura do Jesus Cristo, e que você precisa seguir aquilo e você precisa abrir mão dos seus instintos, precisa abrir mão dos seus desejos, e só de você desejar aquilo, só de você pensar aquilo, você já está pecando, porque você vigia aquilo, você pensa, não posso ser assim, porque se eu desejar isso, se eu pensar isso, eu estou traindo, ferindo quem me protege, e eu posso perder o amor dele, posso perder aquela proteção. O destino pode se voltar contra mim, essa divindade pode se voltar contra mim, pode me punir. Conhecemos então duas origens para o sentimento de culpa: o medo da autoridade e depois o medo ante o super-eu. O primeiro nos obriga a renunciar a satisfações instintuais, o segundo nos leva também ao castigo, dado que não se pode ocultar ao super-eu a continuação dos desejos proibidos. Então, toda vez que você deseja uma coisa que é considerada proibida, que é considerada errada, esse super-eu também, ele vai pegar essa sua agressividade que você quer mandar para o outro, enviar para o outro, ele vai enviar para você. Ele vai te castigar, ele vai voltar para si essa agressividade que vem do instinto de morte, porque ele precisa punir alguém. Desse instinto de morte, que é de onde vem a agressividade, também vem a vontade de voltar a um estado primordial. Ele explica no livro essas duas pulsões. Essa pulsão libidinal, de querer se juntar, de querer se multiplicar, de querer se manter, ou seja, de comer e de praticar atos sexuais, e junto com ela, agindo com ela, um instinto de morte, que é de se dissolver e destruir tudo. Então, para a sociedade se manter, é preciso que esse instinto, o instinto de morte, o instinto de agressividade, de acabar com tudo, de destruir, esteja vigiado. E esteja vigiado dentro da gente, através do super-eu. Ele fala também que toda renúncia que você fizer dos seus instintos, ela vai ser insignificante, porque quanto mais você renunciar, mais culpado você vai se sentir quando você tiver um desejo que vai ser considerado ruim, que vai ser considerado antiético, que vai ser punido pelo seu super-eu, que vai estar cada vez mais severo, porque ele vai estar cada vez mais exigente. Então, pessoas mais puras seriam mais infelizes. Ele vai falar que a renúncia instintual já não tem efeito completamente libertador. A abstenção virtuosa já não é compensada com a certeza do amor ou de proteção, né? O infortúnio começa a ameaçar a partir de fora. A perda do amor e castigo da autoridade externa é trocada por uma permanente infelicidade interna, a tensão da consciência de culpa. Então, você estaria se punindo e estaria evitando de desejar
ou de satisfazer os seus desejos individuais para não ter essa ameaça de descoberta por parte de quem te protege. Mas se quem te protege é uma divindade, ou então é o destino, então você está o tempo todo sendo vigiado e você pecou porque você desejou, você pecou porque você pensou. Todo esse ideal de perfeição, ele não é atingível, ele sofre muitos obstáculos, ele passa por uma premissa de que a gente tem total controle sobre os nossos instintos, o que não é verdade. É a partir disso que vem a nossa infelicidade, através desse sentimento de culpa por desejar, por ter essa parte instintual, por não aceitar isso, ser cada vez mais racional, cada vez mais perfeito, cada vez mais seguir um modelo ético, seguir um modelo que vai ter fundamento principalmente religioso. Ele vai falar, inclusive, já no capítulo final, a ética que se apoia na religião introduz aqui suas premissas de um além-túmulo melhor. Acho que enquanto a virtude não compensar já nessa vida, a ética pregará em vão. Parece-me também fora de dúvida que uma real mudança nas relações das pessoas com a propriedade será de maior valia, nesse ponto, que qualquer mandamento ético. Mas entre os socialistas, essa compreensão é turvada por um novo desconhecimento idealista da natureza humana, e assim tornada sem valor para aplicação. O que ele tá falando aqui também? Que, você não pode ter a premissa de que o homem é um homem bom, porque isso ignora o instinto de morte, o instinto de agressividade, de querer destruir o próximo e a si mesmo. É preciso ter em mente isso para a construção de um mundo melhor que realmente nos proteja do sofrer e que seja mais maduro, porque ele fala que esse querer religioso de estar submetido a uma autoridade, a uma divindade, primeiro, aqui, ele fala isso claramente. Isso é uma alucinação de você, a partir desse princípio do prazer, de que o que está em mim é prazeroso, mas o que está no externo, o que está no mundo, não faz parte de mim. Então a maldade não faz parte de mim, a agressividade não faz parte de mim. Eu nego isso e eu tenho que de alguma forma conseguir botar isso para longe, eu tenho que rejeitar isso e não ter que lidar com isso principalmente. Ele fala sobre um superego cultural que vai falar pra você que quanto mais difícil for de alcançar essa perfeição, mais mérito você vai ter. E pra mim, eu vou concluir com essa frase dele, que é muito boa. A chamada ética natural nada tem a oferecer aqui, salvo a satisfação narcísica de um indivíduo poder se considerar melhor que os outros.